Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. E hoje eu quero falar sobre a seita Yehoshua. Nós falamos na outra aula sobre a seita Yahushua, ou Yahushua. E esta seita que eu quero falar hoje é diferente da outra, Yahushua. O que eu vou falar agora é Yehoshua, que também fala que o nome de Jesus que nós usamos é errado, é um nome pagão. Só que essa seita que eu vou falar hoje foi fundada por um brasileiro lá em Curitiba que diz ter tido a revelação do tetagrama de Deus, uma revelação especial de Deus. E eu quero dizer o seguinte: nós temos visto ultimamente, tem acontecido inúmeras inovações no meio do povo de Deus, não é? Tanto fora da igreja como no seio da igreja tem surgido heresias. O apóstolo Paulo disse que Deus permite que isso aconteça para provar os fiéis, não é isso? 1 Coríntios 11, 19 fala sobre isso. O apóstolo Pedro fala na sua carta, no capítulo 3, que viriam os mestres que iriam confundir o rebanho de Deus. São homens, mulheres doentes, e vocês podem ver que a maioria desses que fundam seitas, que acabam saindo da igreja e fundando seitas, sempre eles argumentam que teve a visitação de um anjo, que teve uma revelação especial de Deus. É assim que acontece, não é? E é verdade que cada ser humano tem a sua liberdade de pensamento no Brasil, liberdade de expressão, tem o direito de expressar seus pensamentos, os mais exóticos, esquisitos, até doidos que sejam. Mas nós temos visto muitos líderes abandonando o verdadeiro evangelho, a fé, tem abandonado e desviado dos princípios, aqui olha, das Sagradas Escrituras. Os fundadores de seitas costumam dizer que receberam revelação direta de Deus. E geralmente essas revelações contradizem a Bíblia. Seus adeptos, muitas vezes, deixam a Bíblia para seguirem seus líderes com as doutrinas, com os ensinos mais esdrúxulos, esquisitos. E isso aconteceu com Joseph Smith, o fundador do mormonismo, aconteceu com William Miller, depois com Ellen Goldwhite, com o Adventismo do Sétimo Dia, Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, e agora é o que eu quero falar aqui dessa seita fundada por Ivo dos Santos Camargo, lá de Curitiba, no Paraná, com as testemunhas de Yehoshua. Todo líder que procura impor uma inovação com base em suas supostas revelações, como doutrina básica de sua religião, deve ser rejeitado. A dona Valnice Milhomes resolveu defender a guarda do sábado, porque, segundo ela, olha para você ver, recebeu essa iluminação quando estava visitando Israel. É assim. Então ela disse isso. Os adventistas do sétimo dia já vêm defendendo essa doutrina desde os dias da senhora Ellen Goldwhite. Então o que a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 4,16? A palavra de Deus nos dá um alerta. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Então, está entendendo? Esta seita Yehoshua foi fundada por este homem, este cidadão chamado Ivo Santos de Camargo.
em 1987 em Curitiba, Paraná. Olha, é interessante que ele não fez curso de teologia, mas ele diz que estudou hebraico durante 2 anos. Após uma suposta revelação, ele então começa a estudar o hebraico. E ele dirige essa igreja. E afirma que o seu movimento está no Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Ele afirma que nunca pertenceu a nenhuma igreja evangélica, mas visitou algumas delas. E diz que recebeu uma revelação de Deus sobre a pronúncia exata do tetagrama. O que é tetagrama? Tetra significa 4 no grego e grama letras. São as 4 letras do que define o nome de Deus, Yahvé, do alfabeto hebraico. Nome divino, né? As 4 consoantes, Yahvé. Então ele fala que esse nome é o mesmo do Salvador. Eles tentam, também os Yahushua lá, que eu compartilhei aqui, eles querem falar que tem um tetagrama. Então, segundo esse fundador, chamado Iva aqui, ele diz que Jesus é uma abominação e este nome veio do paganismo do catolicismo romano. O nome que veio do céu, ele diz, é Yehoshua. Ele afirma que ainda ser filho, que ele é filho direto da revelação. Então a ordenação deste Ivo é direta com Deus. E ele é contra todas as igrejas evangélicas, todas. Apesar de admitir que a salvação é em Cristo, é em Jesus, mas para ter a salvação depende do conhecimento e da revelação do nome de Yehoshua. E mesmo assim, segundo o Ivo, tem de ser dentro da sua organização, da igreja que ele é líder. O que você lembra disso? Você lembra de algumas igrejas aí, não é verdade? Que fala que é só através da denominação. Então você vê como que no final dos tempos muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos de demônios, para confundir. Então você que está me assistindo, você que me ouve, tem que ter cuidado. Eles negam a Trindade, apesar que acreditam na deidade absoluta de Jesus. Mas ele é o seguinte, como o Wesley, lembra de Wesley e a igreja Voz da Verdade? Desse conjunto musical aí que tem o mesmo nome, eles são sabatistas, defendem a guarda do sábado, como os adventistas do 7º dia, defendem 2 categorias de salvos, assim também como as testemunhas de Jeová. Os cristãos salvos vão para o céu, exceto os judeus, assírios e egípcios. Estes herdarão a terra. Então eles são exclusivistas, como as demais seitas que dizem serem cristãs e que não são. Apenas declaram que serem cristãs, mas não têm a Bíblia como regra de fé e de prática. Então escute, esses adeptos dessa seita aqui, eles costumam visitar as igrejas, viu? Em grupos, para tumultuar o ambiente. E um membro, por exemplo, ele chega e pergunta para você que é pastor líder, sobre o nome Yehoshua e Jesus. E muitas vezes o pastor não está ali, né, tanto tempo que estuda hebraico, ou talvez nem sabe hebraico, porque eles também não sabem. Quando o pregador se embaraça, aí eles começam a barulhar, gritar, criando um caos, uma balbúrdia ali na igreja, na comunidade. Então eles são proselitistas. Eles estão preocupados em arrebanhar os cristãos evangélicos, pois são pescadores de aquários. Olha, gente, colega pastor, irmãos, desta seita Yehoshua, sabe, apesar de ser tão pequena, mas veja, as crenças são inconsistentes e de uma pobreza terrível. Mas veja que Russell,
fundador das Testemunhas de Jeová, começou com as ideias subjetivas, posteriormente transformando suas ficções em verdades pelo processo de lavagem cerebral. E aí nós temos, sabe quantos milhões de Testemunhas de Jeová? 6 milhões de adeptos em todo o mundo. 6 milhões. Então o que acontece? Nós não podemos subestimar essas seitas que têm surgido, inclusive os da seita Yahushua ou Yahushua, e esta que eu estou falando agora, porque são duas, tá entendendo? Existe a seita Yahushua e a seita Yehoshua. E se nós começarmos a subestimá-los, pode acontecer o mesmo problema futuramente. Pois uma mentira repetida muitas e muitas vezes, como diz o ministro de guerra de Hitler na época, uma mentira dita 100 vezes, vai falando, até se tornar verdade. Não é assim? Olha quanta coisa que as pessoas acreditam no Brasil por seguir uma religião idólatra supersticiosa. Apesar das crenças dessas seitas, das ficções, doutrinas subjetivas, sem base bíblica, precisamos de ter cuidado, porque eles são proselitistas. E é o que acontece a mesma coisa com a seita Yahushua. Acontece com esta Yahushua, fundada por Ivo. E precisamos de ter cuidado. Então vamos ver aqui, Jesus ou Yehoshua. Vamos ver a origem do nome. O nome Jesus vem do hebraico. E Yehoshua, sim. Olha, Josué, que significa Yahvé é a salvação. Josué era chamado de Oshéia Benum. Oshéia significa salvação. Moisés mudou seu nome para Yehoshua Benum, filho de Num. Josué, filho de Num. Aí surgiu, no ano 300 a.C., a Septuaginta, quando 72 escribas, anciãos, saíram lá daquela região e foram de Jerusalém e foram para Alexandria no Egito. E eles então traduziram o Velho Testamento para a língua grega. E a Septuaginta mostra que o nome Jesus para Yehoshua, portanto, Jesus é a forma grega do nome Yehoshua, exceto em alguns textos. Então, Josué, depois do cativeiro babilônico, o nome Yehoshua era conhecido por Yeshua. Josué é chamado de Yeshua Benum. Yeshua é o nome hebraico para Jesus até hoje em Israel. Isso pode ser comprovado em qualquer exemplar do Novo Testamento hebraico. Então, o problema da seita e deste Ivo, essa seita Yehoshua, é a mesma coisa dos fundadores da seita Yahushua, que eu falei aqui ontem. Entendeu? Então é preciso entender que existe tradução e transliteração. Transliteração, é importante nós entendermos a definição do que é transliteração e tradução para compreendermos melhor. Sabe? O que é transliteração? É reduzir um sistema de escrita a outro, letra por letra, entendeu? Reduzir um sistema de escrita a outro, letra por letra. E o que é tradução? É fazer passar de uma língua para outra, interpretar, simbolizar, explicar. E foi o que aconteceu com o nome Yehoshua, que é do arcaico, do hebraico arcaico, que depois ficou Yeshua. E na transliteração do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, nós entendemos isso aí, transliteração. O nome Jesus, o nome nosso Salvador Jesus, não é uma tradução. Tradução é o significado, a explicação. O que significa Jesus? Isso é tradução.
Salvador. Entendeu? O que significa Eugênio? E isso é o quê? Tradução. Agora, pegar o nome seu e transliterar para outra língua é adequar o seu nome, colocando dentro daquela gramática daquele país, usando as letras que são sinais daquela gramática. Aí entra a fonética, a gente estuda linguística, a gente aprende. Então o pessoal, gente, é doido, sabe? A gente vê que não tem base alguma, mas é isso. O espírito maligno, o espírito do erro, o propósito dele é confundir, é levar as pessoas a errarem. Então o nome Yehoshua, que depois no grego nós vemos, ou melhor, depois Yeshua, e depois para o grego nós vimos Iesus, e nós vimos que tudo isso é a transliteração. É a mesma coisa. O que as testemunhas de Jeová fazem com o nome Jeová, assim fazem as testemunhas de Yehoshua, com relação ao Deus Pai, ao Deus Filho. O fundador disse que recebeu uma revelação de que a pronúncia correta do tetragrama não é Jeová, Javé, Iavé e nem Jeová, mas Yehoshua. Nem tetragrama não tem. Tem nada disso aqui não. Eu fico tão assim, sabe? Então procuram justificar esta descoberta em Êxodo 23, quando diz lá: eis que envio o anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então veja o que eles fazem. Afirma que esse anjo é Josué, com base na expressão, o meu nome está nele. Como o nome de Josué em hebraico é Yehoshua, e assim eles explicam este homem, o Ivo explica a sua teoria. Olha, eles negam a doutrina bíblica da Trindade. Afirma que Yehoshua é o nome de Deus, do Deus de Israel, revelado no Velho Testamento, e que esse nome é o mesmo do Messias, que deve ser invocado por Yehoshua e não por Jesus. E segundo eles, é um nome pagão. Jesus é o nome que os papas introduziram nas sagradas letras, segundo eles. Segundo o fundador dessa seita, Yehoshua. E ele diz o seguinte: Jesus é o nome que os papas introduziram nas sagradas letras, blasfemando do nome que veio do céu. Entendeu, gente? Olha o que eles dizem. Eles falam assim, olha, no fim do 3º século da era cristã, quando o bispo Jerônimo traduziu as escrituras para o latim, a língua oficial do Império Romano, nesta ocasião, o nome original, Yehoshua, foi substituído pelo nome grego-romano, Iesus. Veja que pena. Essas vítimas, essas pessoas estão tão mal informadas. Há textos do Novo Testamento anterior à data apresentada pela seita, que mostram que essas vítimas não é verdadeira. É pena que essas pessoas estejam tão mal informadas. Por quê? Há textos, gente, no Novo Testamento, anterior à data apresentada por esta seita, que mostram, que revelam que isso não é verdadeiro. Por exemplo, os papiros 45, 46, 47, conhecidos como Shathsbit, que se encontra atualmente no museu na Irlanda, são do início do 3º século e trazem a forma abreviada de Iesus, ou Iesus. Da mesma forma o papiro 66, 75, 77, que se encontra na biblioteca na Suíça. O papiro 75 contém os evangelhos de Lucas, João, datado entre 75, 175 e 225. Este argumento de que o nome de Jesus, o nome
Iesus ou Iersus é coisa de Jerônimo, no fim do século terceiro, não procede. Entendeu? Mas, na verdade, quando alguém cisma, quando alguém tem uma fixação, sabe? Na verdade, a pessoa passa por cima de tudo. Eles ensinam também a doutrina sabelianista. Ensinam que o pai é filho e o filho é pai. Olha o que Jesus disse aqui em João 8, 17, 18. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo testifica também o Pai que me enviou. Essa passagem bíblica por si só destrói completamente o sabelianismo e qualquer doutrina unicista. Além disso, encontramos vezes nos evangelhos Jesus se dirigindo ao Pai como outra pessoa. Eles negam, assim como as testemunhas de Jeová, a personalidade do Espírito Santo. É esta seita, Yehoshua, que está aí crescendo no Brasil. O primeiro problema desta interpretação, para não dizer invenção, é que a pronúncia Yehoshua não comporta no tetagrama. Diz o fundador do referido movimento o seguinte: essa vocalização foi feita pelo anjo, não por homens. Agora veja, irmãos, o primeiro problema dessa interpretação, para não dizer invenção, deste homem, desta seita, é que a pronúncia Yehoshua não comporta no tetagrama. Olha o que ele diz. Ele diz: essa vocalização foi feita pelo anjo, não por homens. Isso que a seita fez não é vocalização, pois as letras hebraicas Ain e Shin, ou Shin, que aparecem no nome Yehoshua, são consoantes. O problema da pronúncia exata do tetagrama diz respeito meramente com as vogais, e o fundador acrescenta 2 consoantes. As letras aqui, ó, Yud, Y, Yud, H, Re, W, Vav, aparecem no nome Yehoshua, mas no tetagrama o Re aparece 2 vezes. O nome Yehudai, Judá, traz as 4 consoantes, eliminando a letra Dalet, D, fica o tetagrama, então, o tetagrama aqui, ó. O nome Judá em hebraico se aproxima mais do tetagrama do que o nome Yehoshua. Então, não tem como. Não é possível a pronúncia exata do tetagrama. É impossível tal pronúncia, igual eles dizem. Então, Yehoshua não é o nome de Deus de Israel e nem de seu filho Jesus, mas o nome de 2 personagens que são figuras de Cristo. Josué, filho de Num, e Josué, filho de Josadac. Entendeu? Eram figuras de Cristo. Agora veja bem, o misterioso anjo, porque o referido anjo deveria ser Josué, segundo a seita. Agora, algumas supostas objeções. Questão da letra J, porque diz o fundador das testemunhas de Yehoshua que o nome correto de nosso Salvador não pode ser Jesus, por não existir a letra J na língua hebraica. Esse argumento é de uma pobreza tão grande. É verdade que o J não existe no hebraico, grego e latim. No hebraico, a letra Y, Yud, representando tanto do som, o som vocal I, como a consoante Y. O mesmo acontecia com o latim com as letras I e U. O emprego das letras J e V para representar I e U consonânticos ocorreu na época do renascentismo, com um homem chamado Pedro de Ramos. Por isso lemos Jerusalém e não Jerusalém, Jeremias e não Iremiarro, Jonas e não Ioná.
Bem, na verdade, a pessoa não entende de gramática, não respeita as regras gramaticais, nem da língua latina, do português, latina, grega. Aramaico nem se diz, porque na verdade é um dialeto do hebraico. Nem respeita a gramática hebraica. E além disso, como Israel, o povo de Deus, sempre vivia nas batalhas, nas guerras, quando o povo voltava, tinha de ter adaptações. Então eles, na verdade, a gente vê a pobreza que existe de conhecimento de fonética, transliteração, tradução, a pobreza que há sobre o conhecimento da linguística. Então eles dizem o seguinte, eles dizem que a Septuaginta é uma lenda. É verdade que muitos rejeitam sua origem como descrita por Joséfo e Aristeias, mas isso não anula a sua existência. Entendeu? O nome Iesus, usado várias vezes na Septuaginta para correspondente hebraico, Yehoshua ou Yeshua, aparece 2 vezes no Novo Testamento grego, em Atos 7,45, Hebreus 4,8. E em relação a Josué, filho de Num, se os tradutores da Septuaginta mutilaram os nomes próprios do Velho Testamento, como querem as testemunhas de Yehoshua? Como explicar essas passagens do Novo Testamento? Será que os escritores neotestamentários cometeram o mesmo erro? Os manuscritos e papiros gregos do Novo Testamento trazem 15 nomes que são escritos de forma abreviada. Entendeu? São os nomina sacra. São eles: Deus Pai, quando se refere a Deus, Senhor, Salvador, Filho, Homem, na expressão Filho do Homem. Jesus Cristo, céu, Davi, Espírito, cruz, Israel, mãe e Jerusalém. O nome Jesus aparece de forma abreviada. Is ou Isse. Na forma antiga, primeira e última letras do nome. O nome Josué aparece por extenso nas 2 passagens citadas. Então, o fundador do movimento das testemunhas de Yehoshua descobriu que o nome escrito originalmente no Testamento grego foi Yehoshua. Ele não acredita na autoridade dos manuscritos gregos. Então a gente vê que para uma pessoa continuar no seu galope de ensinar suas heresias, ele faz de conta que não vê. É aquela pessoa que procura no mesmo lugar ali um texto, algo para defender a sua tese, mas no mesmo lugar, para contradizê-la, ele joga de lado. Tantas testemunhas de Yehoshua como seus dissidentes, ambos negam a Trindade, e como é característica de todas as seitas. Agora veja, Ivo dos Santos Camargo, além deles negar a Trindade, recusam aceitar a autoridade do Evangelho de Mateus. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você
deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. O Senhor esqueceu meu passado, o que eu fiz de ruim. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Choro ao lembrar o que eu fiz e o que eu fui quando eu andava sem Jesus. Ah, se você entendesse o quanto Cristo o amou, também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Também deixaria para trás este mundo e olharia para Jesus. Tempo é tempo e o tempo não vai parar. Tempo é tempo e o tempo já vai passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Tempo é tempo e o tempo não vai parar.
passar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar. Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar, pois Ele quer te libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar. É tempo de você vir conhecer o meu Jesus, pois Ele pode te libertar, libertar, libertar. Vem o áureo esplendor, o céu azul também me faz sonhar. Uma nova terra, um novo céu, onde os justos viverão em plena paz e para sempre, onde unidos viverão em plena paz, descansarão na presença de Jesus. Sei que em breve os prédios cairão e os moinhos não mais rodarão. Apenas ficará de pé o que na rocha se firmou, o que andou em clara luz, o que ouvindo um dia creu e vivendo obedeceu a palavra do Senhor. Sei que um dia a vida findará, saberei que nada foi em vão. Se aqui sofri, lutei, chorei, consegui, perdi, achei, o que senti tudo passou. O que me importa agora está junto a quem, porque vivi, junto a ti, ó meu Senhor. O que me importa agora está junto a quem, porque vivi, junto a ti, ó meu Senhor. O que me importa agora está junto a quem, porque vivi, junto a ti, ó meu Senhor. Junto a ti, ó meu Senhor.
Senhor. Esta gente falam coisas diferentes sem compreender. Seu caminho é incerto, o seu mundo tá um deserto. Vou dizer porquê. Lá no fim deste caminho, um abismo de mansinho está a esperar. Não precisa, minha gente, tomar um rumo diferente, que este não vai dar. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao réu, porque Ele é um Deus de amor. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha, ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Ouça agora, meu amigo, sua vida corre perigo, precisa entender. Este mundo é bandido, te ilude, é sem sentido e te faz sofrer. Lá no fim de tudo isso, só te resta o precipício, sozinho estará. Não precisa, meu amigo, só em Cristo há abrigo, deste jeito não vai dar. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao léu, porque Ele é um Deus de amor. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha, ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Jesus é o caminho que leva o homem ao céu e não deixa jogado ao réu, porque Ele é um Deus de amor. Vem logo correndo que a porta já vai se fechar. Quando fecha, ninguém abrirá. Vem depressa aceitar a Jesus. Era uma vez um barquinho pequenino, era uma vez um barquinho pequenino, era uma vez um barquinho pequenino, que não saía do lugar. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas. Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 semanas. E o meu barquinho não saía do lugar. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, falou e disse: eu já vou te ajudar. E foi puxando o meu barquinho, e foi puxando o meu barquinho, e foi puxando o meu barquinho, e o meu barquinho começou
começou a navegar. Esta história está ficando muito boa. Esta história está ficando muito boa. Esta história está ficando muito boa. Eu vou contar mais uma vez. Mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, mas Jesus Cristo que conhece todas as coisas, falou e disse: eu já vou te ajudar. E foi puxando meu barquinho, e foi puxando meu barquinho, e foi puxando meu barquinho, e o meu barquinho começou a navegar. Esta história que contei é muito boa. Esta história que contei é muito boa. Esta história que contei é muito boa. E amanhã eu vou contar mais uma vez.